Como é que está essa situação dos gaúchos aí? O pessoal comenta muito, mas gostaria que você falasse aí direitinho para nós, para o produtor rural que está nos ouvindo, saber como é que está o Rio Grande do Sul, que sempre foi um dos maiores produtores de sojas da nação brasileira. Olha, aqui no Rio Grande do Sul, a quarta seca que nós tivemos em 6 anos, que está em andamento, num primeiro momento, eu acredito, ela já derrubou em torno de 25%, de 20% a 25% da safra, já na arrancada. Porque veja bem, a seca foi tão intensa, minhas lavouras mesmo ficaram 35 dias sem chuvas. Né? Tinha aquelas chuvas sorteadas, digamos, entrava 10 milímetros aqui, 15 ali, mas 35 dias sem chuva, não dá para dizer que 10, 15 milímetros seja chuva. E o soja, perder a bacheira, quem planta sabe disso, só no perder a bacheira ali já vai uns 20%. E a seca tem continuado. Agora mesmo, semana passada, caiu uma boa chuvarada aqui, já fazem 7 dias, mas se olharmos, tem mais 10 dias ainda sem chuva. E agora estamos no enchimento de grão, né? Eu acredito numa quebra de 35% mais ou menos do Rio Grande do Sul, aqui de quebra de safra. Olha só. Professor, gostaria que tu falasse desta nova ferramenta PAB, que transformou a base para a precificação da soja em todo o país. É o seguinte, me diz uma coisa, eu estou falando com o Toninho ou com o Ivair? Está falando com o Toninho Gaúcho. Tá, o Toninho Gaúcho. Não, eu desconfiei que a voz fosse a mesma, mas conversamos há tanto tempo que eu não identifiquei. Muito bem. Mas, Toninho, eu desenvolvi uma ferramenta que se tornou... Primeiro, desenvolvi um índice que se tornou extremamente... é um índice facilitador da vida do dia a dia do produtor, né? Esse índice que eu desenvolvi, ele serve de referência de preços para as commodities agrícolas. Ele serve tipo o FIPE do carro. Se você não tem um carro, não sabe o preço, você entra na tabela ali e você tem o preço real, ou soja, ou milho, né, ou trigo. Então isso aí vem ajudar muito o produtor no momento da comercialização, se estão oferecendo o preço justo ou não do produto que ele está vendendo, né? Então isso aí foi um índice que eu desenvolvi há muito tempo. E agora, por último, eu desenvolvi uma outra ferramenta, InovePAB. Paulo, antes de tu entrar nesse outro assunto, dessa nova ferramenta, como é que foi o índice, como é que foi a aceitação pelos produtores, pela nação brasileira, dessa ferramenta tão importante que você criou? Olha, como eu tive apoio restrito do Sistema Farsul, e o nosso amigo Antônio da Luz, que é conhecido no território nacional, quando eu lancei esse índice, ele deu muita polêmica, né? E aí a Farsul quis me ouvir, e o Antônio da Luz me convidou para ir até a Farsul, e passamos uma manhã toda discutindo como eu tinha chegado a esse índice de maneira bem rápida. E acabou que eles aceitaram, acreditaram, testaram, viram que está certo. E veja bem, o próprio Antônio da Luz, que dá aula em São Paulo aí para cursos de pós-graduação e doutorando, inseriu no currículo escolar esse índice, né? Então é um trabalho que eu venho feito há muitos anos, até tem uma situação engraçada. Eu sempre trabalhava na época na área administrativa e financeira, e não era muito ligado à agricultura, e fui obrigado na época, por vários motivos, a plantar soja. Tu acredita que o primeiro ano eu já saí mal? Eu colhi 24 sacos de soja por hectare. Te lembra da seca de 2005? Uhum. Né? Mas o soja lá varia R$40, que na época era considerado um bom preço. Então eu escapei, como é que diz o gaúcho, pelo buraco da agulha. Eu perdi o que eu investi em reais ali, né? Prestação do maquinário. Mas perdi pouca coisa. O segundo ano eu fui muito feliz, colhi 40. Só que aí o preço estava 26. Aí foi para matar, né? Uhum. Aí eu digo assim, não, eu vou ter que achar uma maneira de aprender a comercializar o soja.
E aí eu criei para mim aquele índice, porque eu trabalhava em outras áreas, e o dia que eu ia comercializar, eu calculava o índice e pronto. Só que eu nunca imaginei que não tinha uma referência no território nacional. E usando isso de montão. Quando eu escrevi meu primeiro livro, né, eu comentei esse índice, e aí o Antônio da Luz já conhecia o índice. Aí deu muita polêmica, mas enfim, ele foi aprovado e hoje ele é usado intensamente, porque na hora da comercialização, e nós vamos ver logo adiante, a extrema necessidade é tu saberes se tu está vendendo bem ou mal a safra. Esse é o fundamento do índice, né? Como o produtor pode entrar no site ali. Paulo, só para dar uma... como o produtor faz para ele entender esse índice? Ele precisa entrar no teu site lá e saber direitinho, mas ele faz uma média, como é que é para ele entender esse assunto direito? Não, ele entra lá, né? Ele economiarural.com.br, que vai dar dentro da Nicola Agronegócios. Tá? É disponível, é gratuito, ele entra ali e ali está escrito soja, preço real, R$122. Tá? Então, se estão lhe pagando 120 ou 105 ou 110, estão me pagando bem menos, né? Vou segurar, vou vender outra coisa, vou vender mais tarde. E se o soja tiver 122, estão lhe oferecendo 125, você vende na hora, né? Aí você decide, lhe dá a ferramenta. É a mesma coisa que você ter um carro, quer vender e entra ali na tabela, está ali direto. Ele não tem que fazer conta, não tem que fazer nada, né? Ele tem que entrar ali e comparar. E embaixo dessa tabela, eu tenho outra tabela que você digita o preço que estão lhe oferecendo, né? E na hora aparece o preço real do lado. E aí você pode decidir, é muito simples o acesso e a identificação desse, Toninho. Muito bem. E essa nova ferramenta que está no mercado aí, alcançando aí a nível nacional os brasileiros, os produtores de soja, que é a tua ideia que criou esse novo projeto, essa nova plataforma de informação? Essa ferramenta, viu, Toninho, ela vem preencher uma deficiência nacional. Porque o produtor, ele nunca sabe o custo de uma lavoura, o custo para produzir uma saca de soja, né? Isso eu nunca entendi. Mas eu sou criado no meio agrícola e me criei no meio de médios produtores, tá? E eu sei das dificuldades de um pequeno e médio produtores conseguirem lidar com planilhas complexas, contabilidade complexa, levantamento. O produtor brasileiro é mais um empreendedor do que administrador, né, Toninho? Exatamente. Então ele não tem muito tempo de estar levantando dado, anotando. Então eu desenvolvi essa ferramenta que ela é extremamente simples de preencher, tá? E ela, no dia a dia, você levanta, se soja tiver R$122, você lança os R$122 e automaticamente já aparece, né, no resultado final lá o seu lucro bruto e quanto você vai ganhar por saco. E aí você decide, né? Se o lucro tiver bom, um lucro de 20%, você vende, senão não vende. Mas é interessante, outra coisa, ó, são dois dados que você tem que preencher depois dela montada, né? É a produção. Você tem uma previsão de produção, por exemplo, de 60 sacas de soja por hectare. Então você lança a sua produção, lança o preço que estão lhe oferecendo e lá embaixo vai aparecer se você tem um lucro de 500 mil ou 600 mil. No outro dia, não chove, faz uma seca, diminui a produção. Você lança ali 50 sacos, baixou a produção. E imediatamente lá embaixo aponta o lucro que você terá por hectare e por saco produzido. Então, ela foi criada, viu? Eu não inventei nada. Eu peguei as ferramentas que existem na área financeira de empresas e indústrias e trouxe
essas ferramentas para a agricultura e fiz algumas alterações, usei de alguns artifícios assim, para que o pequeno e médio produtores tenham condições de utilizar. Toninho, tu acredita que em um videozinho de 10 minutos eu explico como trabalhar integralmente com essa ferramenta? Olha só, que coisa boa. Então você vê a facilidade que é. E essa ferramenta, para você ter ideia, também é a única que tem no território nacional simplificada, né? Sem considerar a depreciação de maquinário, porque eu uso artifícios, e ela te dá com aproximação de 95% para mais de precisão, mais de 95% de precisão, então extremamente confiável, né? E lhe dá uma noção muito boa do que você está ganhando, do que você está perdendo, com simples lançamentos de dados. Que maravilha. Ô Paulo, quando nós vimos essas novidades, essas tecnologias, ideias que você montou esse projeto e tem passado aos produtores, mas a dificuldade de chegar até no homem de campo demora para chegar, porque o produtor, aquilo que tu falou, ele não tem tempo de estar no digital, no computador, o negócio dele é produzir da porteira para fora, que vem esse assunto das plataformas, que é tão interessante, mas eu queria que tu falasse como tu atingiu o Brasil e ganhou destaque a nível nacional, depois da parceria que tu criou esse assunto com João Batista Olive. Essa minha parceria, na realidade, ela antes do Notícias Agrícolas, ela já estava bem avançada, porque o sistema Farsul, através do Antônio da Luz, né, teve um conhecimento muito grande, e eu lancei um primeiro livro na Expo Inter, né, e ali na Expo Inter já ficou muito conhecido, né, e aí, quando eu escrevi o segundo livro, detalhando, né, como eu calculei esse índice, que eu escrevi mais para professores, universitários, alunos, também ela entrou muito forte nas universidades. E aí, o meio, digamos assim, o meio técnico tomou muita conhecimentos nos técnicos, aqueles formados, os estudantes em agronomia, todo o setor agrícola. Então foi uma divulgação, aquele meu livro foi distribuído para todas as universidades que tem dentro do território nacional. Então ali ele já tinha tomado bastante corpo, viste? Quando eu escrevi o segundo livro, então aí que ficou muito conhecido. E aí o Antônio da Luz, em alguns programas, ele falava que o meu livro era a melhor receita que tinha para pequenos e médios produtores se situarem, porque a linguagem é muito simples, né? E eu escrevi na linguagem do pequeno e médio produtores, principalmente esse livro, que se chama A Lógica da Economia Rural. E esse livro, Toninho, eu nunca visei ganhar um centavo com isso, nunca ganhei com palestra, não cobro nada. É que eu sou do meio rural, me criei no meio rural, e as nossas empresas tudo são do meio rural. Então o meu único intuitivo é transferir, digamos assim, para o pequeno e médio produtor, principalmente, essas ferramentas, que são duas que eu tenho, que são únicas no território nacional, né? Pois é, isso que eu queria te perguntar, porque são poucos os livros que tem no mercado, que o produtor, tem um livro que fala de agro, fala do meu soja, da minha lavoura, que é os teus livros. Mas o site do Paulo, como para entrar e o pessoal que queira estar informado, que tu falou, gostaria que tu passasse novamente as informações para depois nós falar do mercado global. Olha, eu sou o feliz proprietário. Olha só como é pouco o interesse na área financeira do agronegócio. Eu achei dando sopa na internet o domínio economiarural.com.br. Olha só. Se você for pesquisar qualquer coisa sobre economia da área rural, você vai digitar economia rural. Né? E se você botar PAB, que é o meu índice, então dá direto dentro do meu site. Então, economiarural.com.br. Esse índice está dentro, vai sair lá dentro de uma empresa, uma das empresas, que é Nicola Agronegócio. Então, se você digitar nicolaagronegócio.com.br, você terá à mão todas essas informações, e ali deve ter uma centena de pequenas dicas que eu dou,
assim no dia a dia sobre problemas diretos no campo, né? Muito tipo, eu pago a renda, qual é o valor do arrendamento, tipo, quando é que posso contratar ou comprar uma colheitadeira. Então eu dou, nesse primeiro livro, assim, nas minhas palestras, 300 e poucas dicas do dia a dia, que são pequenas dificuldades do produtor. Paulo, como é que está o mercado dos produtos do campo a nível global? Olha, como é que eu digo? Toda moeda tem dois lados. O produtor, por um lado, está muito desacorçoado com endividamento, com tudo. Por outro lado, o mercado global, eu acho que ele está em alta pela fortíssima demanda existente. Se você olhar por um lado, nós temos bastante soja estocado, né? Mas está sendo assustador o aumento de consumo, o aumento de demanda, tá? E isso aí ainda não é um dos pontos principais que vai trazer otimismo para o agro, né? O mundo está vivendo uma incerteza futura em relação à alimentação. Te lembra, muito tempo atrás, que se dizia que era quase impossível manter a alimentação de toda a população, né? Isso se resolveu, a produção foi grande, investimentos em tecnologia foram enormes, só que agora o clima do planeta está trazendo muita insegurança e as empresas assim, de investimentos mesmo, estão sem saber para que lado tomar, mas existe uma preocupação muito grande inclusive das grandes empresas que consomem e compram, né, commodities agrícolas. Eles têm uma preocupação muito forte. Então, a expectativa é de aumento no preço das commodities em função dessa insegurança que existe. O professor, e o endividamento do produtor rural, como é que está andando isso? Bem, vamos falar dois casos aqui. Nós temos o Brasil, né, que de uma maneira geral o endividamento é grande e é visível na quantia e no aumento de solicitações de concordata, recuperação judicial, né, que está sendo muito grande. E aí no Centro-Oeste mesmo tem empresas, grandes empresas, que estão pedindo concordata, de uma maneira geral, face ao endividamento do produtor rural, né? O produtor rural é uma história interessante vista. Você no início aí falou que o produtor sabe trabalhar da porteira para dentro, né? Isso aí é uma característica do empreendedor. E se você olhar os grandes produtores nacionais, e tem uma geração imensa aí, que eles são empreendedores. Deixa eu te dizer o que é tecnicamente um empreendedor. O empreendedor é aquele cara que domina tudo dentro da propriedade. Ele planta, ele colhe, ele ajuda a levar a soja, ele vai, sai e compra o produto dele. E essas características foram suficientes para ele fazer um baita patrimônio e crescer, tá? Só que hoje, Toninho, mudou, né? Antes, a China, ela estava sempre preocupada, onde que eu vou arrumar os grãos para engordar meus porquinhos, né? E ela precisava ter certeza que daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, teria produto no mercado. Então ela começava a comprar a longo prazo e os preços eram altos e bastava o produtor produzir. Tá? Mas, Toninho, isso é passado. É um passado recente, mas passado. Porque hoje, na realidade, no dia de hoje, temos soja sobrando no mundo, né? Exatamente. Tá. Só que agora o que está complicando? A concorrência é muito grande e imagina, como é que eu digo sempre, quando tem melancia demais na praça, o preço baixa, né? Exatamente. Tá. Então, as margens de lucro baixaram muito, Toninho, né? A renda do campo é muito. E aí tu imagina tu com margens de lucro baixas e os juros do maior país do mundo. É complicado, né?
Então tu imagina o seguinte, o produtor normalmente sempre ele foi muito investidor, investir em maquinário, investir em várias situações, e hoje se você for financiar qualquer coisa é 10, 12%. Toninho, uma empresa que consegue um lucro líquido de 15% é uma empresa próspera. Agora você faz um comparativo com juros de 12,5%. Então, o que acontece agora? Agora, essas características de empreendedor, ela não completa, ela não é mais viável tu só entender da porteira para dentro. Agora, tu precisa ser administrador. De que maneira? Não se sabe. Mas se você não for administrador, não souber o time de vender, não souber comprar, não souber a hora certa de comprar, não acompanhar o mercado para saber da situação global do produto que você produz, porque você vai vender para o mundo, hoje em dia é o mundo que compra, você não consegue administrar e não consegue melhorar a sua lucratividade. E o produtor tem que focar. Você lembra que antigamente os produtores eram medidos pelo que colhiam? Exatamente. Né? Tu nunca ouviu alguém falar assim, esse ano eu tive 10 sacos de lucro por hectare, nunca tive 8 sacos de lucro por hectare. Você sempre vê, colhi 50, 60, 70. Isso aí deixou de ser importante a quantia que você colhe. O que interessa é o que sobra na conta. E agora, então, aquelas necessidades que eram suficientes para você ter lucro, que era produzir, agora não é mais. Isso aí, quando eu escrevi meu livro lá em 2014, o Antônio da Luz, quando prefaciou o livro, nós comentamos, agora será necessário, produzir agora já não é mais essencial. O essencial é você fazer dar lucro. Exatamente. Paulo, nessa andada aí, nessa nova administração federal do novo governo, que a gente só se vê falar em inflação, imposto, inflação. O que é isso? Tá. O que acontece é o seguinte, teve um videozinho do Lula, né? Não vamos falar de política aqui, vamos falar de agro, né? Profissionalmente falando de economia, tá? O Lula lançou um videozinho que ele falou ali, e foi visto pelo Brasil inteiro, que as indústrias e os fornecedores são culpados pela inflação, né, por aumentarem os preços na prateleira. Eu acho que o povo brasileiro não sabe bem o que é inflação, Tony, né? Eu vou explicar o que é inflação, tá? Inflação é inflar. Inflar o quê? O mercado de dinheiro. Então, quando você infla o mercado de dinheiro, e o governo faz isso de que maneira? Primeiro, ele precisa emitir horrores de títulos, né, e vender esses títulos para conseguir pagar as suas dívidas. E essa montanha de dinheiro que está distribuindo para as famílias, para presidiário, Bolsa Família, Bolsa não sei o que, auxílio isso, auxílio aquele outro, isso aí é dinheiro injetado na economia, né? Então, queira ou não queira, o governo está inflando. Essa é a causa da inflação. Esse é o gatilho da inflação. Consequência, como o povo todo tem dinheiro, corre a comprar. Tu acha que as indústrias vão investir um horror de dinheiro para produzir o suficiente para um período curto de um mandato? Ninguém vai investir horrores de dinheiro para aumentar descontroladamente os aumentos de preço. O governo o custo do governo é monstruoso, né? Então, o governo gasta muito mais do que poderia em salários, em administração, e todo o território nacional sabe o que está acontecendo, né? Aí falta dinheiro, sobra dinheiro, falta na prateleira, falta alimentos,
falta mercadoria. Esse filme já vivemos centenas de vezes. Quando falta mercadoria, o custo para produzir se torna mais alto. E aí que se gera inflação. Então, a causa da inflação, excesso de dinheiro no mercado promovido pelo governo. Consequência, aumento de preço, inflação. Então, não é o empresário, não é quem vende que cria inflação. Quem cria a inflação é o próprio governo. Só que, considerando que todos os assessores do Lula sabem disso, né, se cria um paradoxo aí no meio, né? Quanto à exportação de grãos? Tá. Olha, a exportação de grãos no Brasil está sendo recorde. Nunca exportamos tudo tanto assim, visto. Inclusive, te digo mais, bobeia, o Brasil não vai ter soja para vender para a China. O Brasil está exportando de um aumento aí de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Né? É tanto soja que o Brasil está exportando que ninguém está entendendo. A Rússia está comprando horrores do Brasil e comprando horrores dos Estados Unidos. Né? Então é uma situação bem... Isso, inclusive, eu acho que é boa notícia aqui para o Brasil. Né? E muito engraçado essa questão aí que todo mundo está acompanhando, a tributação do Trump, né? Pois é, isso que eu queria te perguntar, a taxação do Trump aí, o que muda para os brasileiros, para as exportações do país? Bom, eu vou te dar uma opinião minha, tá? Tanto a China como os Estados Unidos são dois países enormes, duas economias enormes, e uma depende muito da outra, né? E eu acho que nenhuma tem poder de impor nada para a outra. Eu acredito que eles vão entrar num acordo. Tá? O Trump é louco, como eu digo, mas não atira pedra. Então eu acredito que eles vão entrar num acordo. Mas o Brasil está aumentando muito a demanda, né? Para você ter ideia, a exportação agora do Brasil em 30 dias, para você teres ideia, é igual à produção inteira do Paraná, que é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Olha só. Veja bem, isso aí eu ouvi ontem ainda de uma fonte muito, muito competente. Tá? Veja bem o que eu estou te dizendo. O Brasil, em 30 dias, exportou o equivalente a toda a produção do Paraná. A produção do Paraná é o segundo maior produção do país. Então, você tem noção do que o Brasil está exportando? Muito bem. Então, isso aí é o outro lado que o produtor rural tem que olhar. Tu sabes que a gente fala muito em coisas ruins, coisas péssimas, endividamento, pouca produção, mas eu vou te contar uma coisa, Tony. Eu sou um cara muito entusiasmado, mas muito entusiasmado com o futuro das commodities agrícolas. Eu acho que essa rodinha tá para virar. Muito bem. Nós falamos de exportação e grandes produtividade, como tu comentou aí das exportações do Paraná em 30 dias. Os estoques mundiais, como é que está? Muito soja no mercado, muito alimento, por isso que os preços talvez seja esse preço que está acontecendo, professor? Olha, hoje, se você for comparar, dá para dizer que os preços estão bons, tá? Primeiro que os estoques, pergunta que você fez, estão altos. Os Estados Unidos têm soja e o Brasil está para produzir uma safra monstruosa. Tá? Mas isso é uma coisa que nós temos que entender, que eu falei lá no início. Nós temos estoque hoje, mas é assustadora a demanda que está havendo. Né? Os Estados Unidos está vendo, o Brasil não tem como manter a exportação do que está fazendo. Né? Então, internamente, né, eu acredito que nós vamos exportar muito, né, e isso vai fazer com que o prêmio dentro do Brasil seja alto. Por outro lado, vamos olhar os Estados Unidos, tá?
Eu acredito que a China e os Estados Unidos não tem como não fazerem um acerto. Se isso acontecer e a China começar a comprar mais dos Estados Unidos, queira ou não queira, a Bolsa de Chicago vai aumentar muito por lá, porque aí a China vai carregar mais por lá e, queira ou não queira, aí o preço é fornecido para o mundo pelos Estados Unidos, né? E se eles estiverem vendendo bastante, certamente o preço vai subir. Mas também, como eu falei, embora a situação seja essa, existe uma preocupação muito grande com o futuro. E eu acho que isso que está mandando nos preços atualmente, para que não caia tanto. Professor, nós falamos no começo de endividamento. Qual o caminho para lidar com o endividamento do produtor? Olha, bom, primeiro que eu não sou professor, né, cara? Digamos assim, eu contribuo muito com o agronegócio. Como eu disse, eu não cobrei nunca por um livro, nunca cobrei por palestra. Tá? E palestra, normalmente, eu só dou para pequenos e médios produtores e para estudantes também não cobro nada. Tá? Mas eu sou muito entusiasmado com esse assunto, porque eu fui me aprofundando e gosto. Tá? O que eu tenho dito a respeito do endividamento? Tá? Quem hoje está endividado, eu acho que tem que procurar uma renegociação, tem que saber renegociar. Tem que alongar as suas dívidas. Por um lado, veja bem, o produtor às vezes vai renegociar as suas dívidas com um pouco de culpa, um pouco de vergonha. Aqui no Rio Grande do Sul, então, né, mesmo o Brasil estando com dificuldades, você imagina que no Rio Grande do Sul, metade de Santa Catarina para baixo, o sul do Paraná, né, que em 6 anos, 4 secas e uma chuvarada. Não é constrangimento nenhum você ter dívida. Toninho, imagina o seguinte, você 4 anos não fatura nada. Não tem como não e ainda ter prejuízo, ter que pagar. Essa é a situação aqui do Rio Grande do Sul. Então, o que eu digo? Por outro lado, as empresas estão quebrando e tem muitas empresas que não estão tendo retorno. Então, ela não tem que fazer, ela é obrigada também a tentar apoiar o produtor, porque também não pode fazer com que o produtor vá à falência, que tenha dificuldades. Então, as empresas têm interesse de receber, tanto quanto o produtor tem interesse de alongar a dívida. Né? E as empresas podem fazer isso tranquilamente, porque eles têm um cadastro e têm uma garantia proporcional aos valores que ele financia, né? Muito bem, Paulo. Quando nós falamos em endividamento e lucratividade, como é isso, Paulo? Tá, mas deixa só... Pode complementar. Do endividamento, das dicas que eu dou do endividamento. Pode complementar. Outra coisa, o produtor tem que evitar investimentos no curto prazo, ele tem que alongar os investimentos. Se for ter que comprar um trator, procurar financiar em 7 anos para diluir um pouco. Tá? Uma dica preciosa que eu acho, viu, que é a dica que eu digo para sempre que eu acho que o produtor tem que focar a produção, ele pode economizar em tudo que é lado, mas na hora de plantar o grão, ele tem que ter uma ótima semente, tem que ter uma ótima estrutura de solo, né? E cuidar com carinho da planta, porque é dali que vem a receita para pagar tudo. Porque eu tenho ouvido muito, Toninho, temos que economizar, temos que baratear o custo da lavoura. Bom, uma coisa, viu, é enxugar os custos. Outra coisa é desidratar. Se você quiser economizar, a única dica, não comece pelo solo, não comece pela semente, porque é dali que vai sair o dinheiro para equilibrar as suas contas. Tá? E nesse caso, então, eu acho que a agricultura de precisão, né, a agricultura de precisão, ela te dá um suporte. E eu vou te falar, mas não vou explicar por quê. Mas, por experiência das minhas lavouras e tendo vivenciado 4 secas consecutivas, tá?
A agricultura de precisão te ajuda muito mais na seca do que na chuvarada. Na chuvarada é meio que equilibrada a produção. Bota pouco de adubo, pouco mais, pouco menos, a produção é equilibrada. Na seca, quem tem o solo mais estruturado, quem tem uma planta mais resistente, né, é quem consegue colher em torno de 3 vezes mais do que aquele que não tem um solo estruturado. Então, veja bem, ó, essa é a dica que eu falo em termos nacional. Tá, Toninho? E aqui para o estado do Rio Grande do Sul, o que eu penso, ó, nessa situação caótica que está aí, porque aqui realmente a situação está difícil. Toninho, é uma coisa muito difícil de dizer, né? Eu nunca disse isso em programa nenhum, mas esse ano aconteceu comigo, tá? Esse ano eu fui plantar e as secas aqui no Rio Grande do Sul, quando você fala em seca, você fala laninha, nunca conseguiu-se lucro. Então, muitas vezes, o lucro está em reduzir o teu prejuízo. Foi o que aconteceu comigo esse ano. Quando eu plantei, falando em laninha, eu tinha tido prejuízo nas outras secas, eu tive certeza que esse ano teria, claro, previsão de seca, previsão de prejuízo. Mesmo no prejuízo, quanto menor for o prejuízo, tá, maior o teu lucro. É difícil de entender isso? É, mas é aquela história. Quando a coisa está muito ruim, não pode deixar piorar. Eu não sei se me expliquei bem, Tony. Muito bem, Paulo. O produtor que queira a tua parceria, além de essas ferramentas que tem lá, todo dia a dia você está trazendo informações de mercado, de administração, diariamente junto ao teu site, é isso? Eu boto muita matéria, procuro colocar muita matéria bem sucinta, bem focada sobre um determinado assunto por vez, né? E tenho usado muito notícias agrícolas para isso. Tá? E dentro do meu site lá da Nicola Agronegócios, eu tenho centenas de pequenas dicas. E aquele primeiro livro que eu fiz, Toninho, aquele tem 300 e poucas pequenas dicas para produtores. Pequenos e médios produtor, qualquer produtor pode ler o livro e eu não digo nada que se saiba, que não se saiba. Tudo que eu digo ali, eu garanto que todo mundo sabe. Só que eu coloco uma determinada, digamos assim, uma determinada sequência, uma determinada interpretação assim, diferenciada, ordem, que facilita muito o produtor entender. Para adquirir um dos teus livros, Paulo, como o produtor faz? Tá. Entra nesse mesmo site, economiarural.com.br. Ali eu tenho o livro, tem as minhas palestras, tem dezenas de dicas sobre aqueles gargalos, como resolver os gargalos da agricultura. Eu procuro falar só em solução, ver se eu não gosto de falar muito de problema. Então eu aponto as dificuldades que o produtor tem e ouvindo e a experiência, eu sempre dou dicas de como cruzar esse barrinho. Muito bem. Professor Paulo Nicola, muito obrigado pela sua participação, obrigado por tirar seu tempo para tomar seu mate aí junto com nós, levar informação ao produtor rural aqui no nosso Mato Piba Rural, nesta manhã de sábado. Nosso microfone, suas considerações. Muito obrigado, Toninho. Agradeço a você e agradeço essa grande audiência que você tem aí no Centro-Oeste. E aqui pelo Rio Grande do Sul, estamos torcendo para o Brasil sempre, como diz o meu